Oi, sejam muito bem-vindos à Pau Pombo Web TV. Eu sou Selma Mello e já agradecendo todo o carinho de sua audiência. Hoje, aquele dia para lá de especial, estamos com elas, né? Mulheres guerreiras, mulheres incríveis de nosso município e mulheres que têm uma atuação fundamental, trabalho com responsabilidade e para esse nosso bate-papo, ela, secretária da Mulher de Garanhuns, é a psicóloga doutora Valquíria Alves. Ela que eu já quero muito parabenizar, jogar confete mesmo, porque ela merece, é uma pessoa incrível, uma guerreira, e todas as mulheres de Garanhuns se sentem representadas. Também ao meu lado aqui, a bela doutora Priscila, ela que é conselheira da OAB Garanhuns e também como mulher atuante, ela acaba de assumir, né, a nível de Estado, o Tribunal de Ética e Disciplina. Olha só, então a gente pede para que você fique aí ligadinho conosco, que hoje vai ser bom demais. E eu já quero dar as boas-vindas à Valquíria, vamos começar com ela, e saber, Valquíria mulher, Valquíria coordenadora, Valquíria secretária, e vamos falar um pouco como é que você se desdobra. Olá, Selma, olá a todos. É complicado esse trabalho, porque a gente está desbravando alguns caminhos, né, ocupando alguns espaços aqui na cidade, e nesse lugar de fala e de representatividade. Então, isso é muito importante. E isso tem feito uma diferença no acolhimento, a mulher que está em situação de violência, e as mulheres que a gente busca garantir o direito aqui dentro do município. Então, a Secretaria tem buscado atuar em diversas frentes, não só nesse acolhimento, mas nas ações preventivas, educativas, né, nos encaminhamentos dos casos que nos chegam e nas articulação de toda essa rede que nos apoia, inclusive a OAB, né, Priscila aqui esteve conosco na preparação da conferência, assim como você, Política Pública para a Mulher pensada dentro do município, e em outras questões que envolvem os encaminhamentos e toda a rede de acolhimento e proteção à mulher em situação de violência. A gente observa que a Secretaria da Mulher ela é bem diferenciada. Parece que ela trabalha 24 horas do dia. Olha só, com isso eu não estou dizendo que as outras não trabalham, viu? Mas é que Valquíria, tarde da noite, dando palestras, se deslocando, né? E sábados, domingos, feriados. E também é uma secretaria que avançou assim incrivelmente em largas passadas. Quais foram os grandes avanços dessa secretaria? Olha, aqui na Secretaria, um primeiro grande avanço que a gente tem foi a extensão do horário. Nós trabalhamos de 8 até as 18 horas, porque a gente entende que, diante da demanda, da procura, até pelo horário da Delegacia da Mulher, que também funciona nesse horário, a gente precisava estender para acolher essa mulher. Então, um grande avanço foi a extensão do horário, a gente ter 2 equipes, uma que trabalha de manhã e a outra à tarde, para acolher essa mulher em situação de violência. Essa equipe está completa com psicólogas, advogadas, assistentes sociais, que acolhem essa mulher e, junto com ela, a gente procura traçar caminhos para sair da situação de violência. Outro avanço que a gente tem conseguido foi aumentar o número de denúncias. O número de denúncias, o número de medidas protetivas é importante. Um avanço que a gente teve aqui foi conseguir a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que é uma nossa grande parceira, para estar monitorando essa mulher que tem medida protetiva. Hoje são mais de 450 mulheres com medida, acompanhadas por essa patrulha, e isso faz toda a diferença. Não é? Garante minimamente a vida dessa mulher, porque quando essa mulher está com medida, a gente sabe que tem uma íntima relação, o aumento da medida e a diminuição do número de feminicídios, porque aí essa mulher é afastada desse autor de violência e isso já diminui, em grande medida, o risco que ela tem de ser morta por violência doméstica. É muito comum falarmos de violência contra a mulher. O que é violência? É bater. Olha, fulana apanhou, que violência. Né? Mas são vários tipos de violência.
E qual é a mais comum? Olha, veja, a mais comum, eu digo porque ela perpassa todas, é a violência psicológica. Porque uma violência física, ela é também psicológica, porque você foi agredida por alguém que você confia, você se sentiu impotente, você se sentiu com medo, constrangida, violentada dentro da sua casa por alguém que, em tese, deveria lhe proteger. Então, toda violência, independente da forma da lei, ela também é psicológica. E a lei tipifica as 5 formas: física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Todas elas previstas em lei, não é? E por essa lei, a mulher está amparada, né? E reconhecendo essa violência, que a gente ainda tem uma dificuldade, como você falou, se reconhece a violência física. As outras formas, que são tão nocivas quanto, adoecem tanto, e como a violência psicológica, que pode, inclusive, levar à morte dessa mulher, precisam ser reconhecidas e desnaturalizadas, porque é uma naturalização dessas formas de violência. Né? Aquela história assim, nossa, isso é de convivência, isso, né? Mas faz isso parte é da convivência, do relacionamento. Faz parte, essas divergências, mas, na verdade, não faz parte. Humilhação, constrangimento, ameaça. Não tem coisa pior, quando eu atendo assim, várias mulheres, dando a hora daquele companheiro, daquele namorado, chegar em casa e a mulher ficar com medo, os filhos ficarem com medo. Não é, pela presença dessa pessoa. É terrível essa situação que as mulheres vivem, e isso tem uma íntima relação com essa nossa cultura. Essa violência ela é estrutural. Não é? Não adianta a gente querer entender como problema daquele homem ou daquele casal, e não é. É estrutural, é esse lugar que a mulher ocupa ainda, de objeto, de propriedade, de submissão ainda. Então, isso é muito forte e tem íntima relação com a violência. Por isso que a gente precisa discutir isso em todos os espaços, através da educação, através da fala, através de momentos como esse, para se reconhecer. Né? Porque quando a gente particulariza esse fenômeno, é problema daquele casal, a gente deixa de compreender que isso é um fenômeno maior, uma dinâmica na qual todos nós estamos inseridos. Muito bem. Também tem o machismo feminino. O machismo reproduzido absurdo pelas mulheres. Como se trabalha o machismo feminino? Ele é tão comum. Que nós, muitas vezes, reproduzimos. Por isso que eu digo que ele é estrutural. A gente está dentro de uma dinâmica que nos diz que nós não devemos estar em determinados espaços, que a gente deve zelar por um relacionamento a qualquer preço, não é? E isso à custa de si mesma, de se anular, de se esquecer de si. E isso é muito importante, porque quando eu vejo uma mulher tentar sair dessa situação, eu acho que ela está errada. Porque é estrutural, porque não é o papel da mulher. Esses dias a gente teve um julgamento de um feminicídio, e aí muitas vezes se usou o termo, ela não cumpriu o seu papel de mulher, porque ela tentou sair de um relacionamento abusivo, ela tentou se separar, ela tentou reconstruir a sua vida. E muitas vezes, inclusive, o advogado de defesa do assassino usou esse termo, ela não cumpriu o seu papel de mulher, ou seja, ela não obedeceu. Ela tentou sair de uma situação de violência. Então, veja como isso é estrutural. Outra mulher reproduz isso. É por isso que uma mulher casa com um homem que matou outra mulher. Porque comigo vai ser diferente. Algo de errado ela fez. É estrutural. E é isso que a gente precisa repensar. Doutora Priscila, trabalha com ética e disciplina, trabalha com conselho. Qual é o caso mais comum que você recebe na OAB? Em relação a esses crimes? Com relação à minha atuação na Comissão de Ética e Disciplina, e agora eu fui nomeada para o Tribunal de Ética e Disciplina, o nosso trabalho lá é fazer com que a Constituição seja cumprida, né? Fazer com que as normas sejam cumpridas, que a boa advocacia prevaleça e que os maus profissionais sejam coibidos, né? A má atuação. Mas, como a gente está tratando aqui da pauta feminina, eu também gostaria de levar um dado interessante. Como a gente é discriminada no ambiente de trabalho. Como, às vezes, a gente é representado só por estar cumprindo nosso papel. Então, às vezes, uma mulher vai na delegacia, levando o seu cliente, né, trabalhando, cumprindo o seu mistério, e é desrespeitada. Isso também acontece. Não porque ela está no papel de advocacia ou o cliente, não. É mais sutil, mas é mais agressivo, porque ela é mulher. Não é? Mas, doutora, você com ele aqui? Sim, eu com ele aqui.
E aí essa questão da desconstrução, como isso é naturalizado? Porque a gente passa por isso todos os dias, não é verdade? Muitas pessoas dizem, Priscila, você o tempo inteiro fora, trabalhando, você tem filhas pequenas. Tenho, mas eu quero deixar uma coisa maior, eu quero deixar o exemplo. Não é? Eu quero deixar o exemplo para que aquelas duas pequenas, talvez as próximas gerações, como Valquíria bem falou, isso é transgeracional. Não é? Isso permeia todos os espaços, isso permeia todos os ambientes, isso permeia todas as gerações. Então, desde a pequena menina até a mulher madura, passa por esse tipo de violência. Então, eu acredito que onde quer que você esteja, é o seu papel, sim, de levantar uma bandeira por uma igualdade de gênero, um respeito aos direitos humanos e, acima de tudo, o respeito à pessoa humana. Porque, antes de tudo, a gente tem uma dignidade enquanto mulher, enquanto ser. E isso precisa ser respeitado. E os dados de violência contra a mulher são alarmantes. E eu gostaria de ouvir, e você também, então não sai daí, que nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Vitro Joias tem a maior variedade em semi-joias. Lá você encontra as mais novas tendências da moda em anéis, pulseiras, cordões, joias para presentes e eventos especiais. Tudo de melhor e com os menores preços e dividindo no cartão. A Vitro Joias atende a revendedores com descontos especiais. Semi-joias com garantia é na Vitro Joias, Rua Dom José, Garanhuns. Agora, na frota da Coletivo São Cristóvão, está circulando a TV Indoor Bus. São mais de 38 mil usuários por dia em toda a frota. Cada ônibus circula na cidade 15 horas por dia. E nesses ônibus, em média, 1.000 usuários verão sua marca. Nossa programação está voltada para notícias locais, festividades, curiosidades e anúncios publicitários. Venha fazer parte desta frota de sucesso. TV Indoor Bus. Sua marca circula e suas vendas disparam. Aprenda inglês com quem é referência no ensino de idiomas. Só no Senac você conta com aulas intensivas de segunda a sexta-feira. Você sai do básico ao avançado em apenas 3 anos e meio. Mas se você está sem tempo, o Senac também tem aulas somente aos sábados ou 3 vezes por semana. E mais, você ainda pode fazer intercâmbio no Canadá. Inscreva-se já! Descubra um mundo novo de oportunidades profissionais com os cursos do Senac. Quem escolhe refrigerante Jatobá leva dedicação, leva zelo, leva sabor, leva alegria, leva tradição. Refrigerante Jatobá, da terra, da gente. Agora, na frota da Coletivo São Cristóvão, está circulando a TV Indoor Bus. São mais de 38 mil usuários por dia em toda a frota. Cada ônibus circula na cidade 15 horas por dia. E nesses ônibus, em média, 1.000 usuários verão sua marca. Nossa programação está voltada para notícias locais, festividades, curiosidades e anúncios publicitários. Venha fazer parte desta frota de sucesso. TV Indoor Bus. Sua marca circula e suas vendas disparam. Aprenda inglês com quem é referência no ensino de idiomas. Só no Senac você conta com aulas intensivas de segunda a sexta-feira. Você sai do básico ao avançado em apenas 3 anos e meio. Mas se você está sem tempo, o Senac também tem aulas somente aos sábados ou 3 vezes por semana. E mais, você ainda pode fazer intercâmbio no Canadá. Inscreva-se já! Descubra um mundo novo de oportunidades profissionais com os cursos do Senac. Quem escolhe refrigerante Jatobá leva dedicação,
leva zelo. Leva sabor. Leva alegria. Leva tradição. Refrigerantes Jatobá, da terra da gente. Olha, nós aqui de volta. Muito obrigada por você ter ficado aí, por prestigiarem também os nossos patrocinadores. E a gente aqui conversando com essas duas mulheres belíssimas, intelectuais. Olha, diz assim que se for sabida, inteligente, tem que ser feinha. Mas olha aqui, a gente dizendo que é mentira. Lindas, maravilhosas, elegantes e super inteligentes, né? Poderosíssimas. E, inclusive, nós, né? Loiras, inteligentíssimas. Então, desconstruindo padrões que nos foram impostos. Mas a gente deixou uma pergunta aqui para a doutora Valquíria, ela que é psicóloga e também é a secretária, graças a Deus, né, que a gente tem sorte, depois de Eliane Vilar, incrível, que eu mando um abraço, essa pérola aqui, nós estamos muito bem de secretária, graças a Deus, viu? E a gente deixou uma pergunta, que é, se o que nós temos é o que nós queremos, quais são as dificuldades de avançar? Não é tudo que nós queremos, não é tudo que necessitamos, mas é o que a gente conseguiu avançar. E é importante dizer que é graças à luta e ao mérito de todas nós, mulheres, que continuamos a luta das que vieram antes e vamos abrir caminho para as que vão vir depois de nós. A gente tem avançado, sim, né? Prova disso é a gente estar aqui discutindo num programa Política Pública para a Mulher, coisas para a mulher, direito da mulher, coisa que há um tempo atrás era impensável. Não é? É importante que se diga. Hoje, na nossa cidade, a gente tem apoio, a gente sabe que tem município que ainda não tem todo esse apoio que a gente tem, de ter equipes, de ter profissionais atuando. Não é? É importante que se valorize o que a gente tem, mas dizer que a gente precisa mais. Na conferência mesmo, saíram várias propostas que foram interessantes, tanto para o Estado quanto para o município, né? E a gente vem lutando para avançar nisso, tanto nas ações preventivas, educativas, alcançarem mais espaços, chegarem mais distante, né? Prova disso foram as propostas de núcleo de estudos de gênero em todas as escolas, né? Ou seja, a população começa a entender que só através da educação a gente vai ter uma transformação efetiva, porque o que a gente faz aqui é reparação. Vamos para a rua, para as ações preventivas, mas ainda é reparação do que aconteceu. A gente precisa prevenir através da educação, porque se a gente entende que essa violência é construída, é aprendida dentro de casa, é corroborada por essa cultura machista, patriarcal, que nos submete, é através da educação que a gente vai mudar. E é importante que se diga que o que a gente quer não é privilégio, é garantia de direito. É tão somente ser vista como pessoa e alcançar esse respeito. A gente não quer ser homem, a gente não quer ocupar o lugar do homem. Nós queremos o nosso espaço e queremos ser respeitadas. É tão somente ter o direito à vida, é não ser morta dentro de casa. Porque a nossa luta ainda hoje é por direitos humanos básicos, é não ser torturada, violentada e morta dentro de casa. Muito bem. A gente chega a ficar assim, né? Encantada com as palavras dessa mestra. Pri não é de Garanhuns, né? E eu gostaria de saber se você sentiu alguma diferença de onde você veio. Para a gente, para nós, mulheres, tem alguma diferença? Você achou que nós estamos lutando no caminho certo, lutando mais? De onde você vem, tudo era mais quieto, a violência era menor. Como é que você faz essa avaliação? Eu sou da Paraíba, sou de Campina Grande, é uma cidade já de médio porte, né? Chega a ser cerca de 500 mil habitantes flutuantes, mas com um clima agradável, como Garanhuns, e de pessoas acolhedoras. Cheguei aqui em 2007, mas atualmente eu já me sinto Pernambuco-paraibana, né? Eu já tenho uma veiazinha. Paraíba e Pernambuco. Eu gosto muito da cidade, do clima, das pessoas, da abertura, não é? Talvez eu não seja
talvez não hajam coisas tão parecidas como lá. Lá é maior, lá as mulheres realmente trabalham mais, o número de advogadas é maior. Mas aqui na OAB, por exemplo, nós já chegamos a 50% das advogadas inscritas. Então, eu acho que a luta feminina ela avança em todos os setores, nas cidades maiores, nas cidades menores. Mas isso depende realmente da conscientização das pessoas, não é? E aí, como a Valquíria bem falou, nós tivemos mais de 270 mulheres na Conferência Municipal de Políticas Públicas. E se nós pensarmos direitinho, são 270 multiplicadoras de conhecimento e de bandeiras. Então, as coisas avançam nesse sentido, quando você começa a permear todos os espaços, chegar aonde aquela mulher está, e a todas as mulheres, não nos igualando, como ela bem falou. Eu acho que a gente tem que ter o direito de decidir quem a gente quer ser. E a gente tem que ser respeitada por esse direito. Então, é isso. A luta é grande, mas é bem aprazível e não vai ser diferente em Campina Grande, em Garanhuns, em Recife, em São Paulo, onde quer que a gente esteja, onde quer que uma mulher seja violentada. Eu acho que a gente tem a obrigação de se sentir violentada. E onde a gente puder levantar uma bandeira de paz e de equidade, a gente também tem essa obrigação social. Muitas propostas foram feitas para o município. Você já tem estudo alguma dessas propostas? Você já tem um encaminhamento, aquela luz? Já? Nós já temos. Uma das propostas que foi feita foi uma Patrulha Maria da Penha municipal, que, inclusive, o nosso presidente da MSTT, a gente já tinha conversado sobre isso, sobre essa necessidade de se estruturar isso. Ele já vinha estudando isso. Então, é uma coisa fantástica, porque assim mostra que a gente está meio que articulado e enxergando como um todo as necessidades do município. Assim como essa proposta das escolas terem um núcleo de estudo de gênero, tratando de violência contra a mulher, e que, em parte, já acontece nas escolas através do projeto Maria da Penha Vai à Escola, que é uma lei municipal que determina que se estude isso, que se trabalhe essa questão nas escolas, porque se entende que, através da educação, a gente vai mudar. Né? Valquíria, qual a ligação de estudo de gênero com aquela ideologia de gênero, que até hoje você procura saber? Não existe ideologia de gênero não existe, porque seria uma determinação, não é, de você querer que o outro, né, exerça aquele gênero, o que não é verdade, é uma ignorância muito grande, porque gênero é uma construção social, né, dos papéis sociais exercidos por homens e por mulheres. Quando você estuda esses papéis, espera-se que o homem seja assim, forte, provedor, corajoso, que comande. E a construção da mulher, que ela seja doce, que ela cuide da família, que ela seja bonita, que ela esteja num determinado padrão de beleza, que ela sente com a perninha cruzada, como uma mulher direita. Todas essas coisas são construções sociais, não é? Então, não há uma indução a ser homem e a ser mulher. Isso não existe. Se criou uma celeuma muito grande, na verdade, em torno de algo fantasioso, que não existe, porque não existe determinação. Não existe essa ideologia de gênero, um gênero ideal. Se a gente fosse falar num gênero ideal, o que a gente vê nessa cultura é que o gênero ideal seria o masculino, que é o dominante, que é o que manda. Então, isso não existe. Né? A gente teve aquela celeuma em 2015 em todo o país, se criou aquilo, mas, enfim, algumas leis foram aprovadas, mas não atrapalha o trabalho das secretarias, porque o que se trabalha na escola é respeito, é equidade, é respeitar o outro enquanto ser humano. Então, não veio atrapalhar essa questão. O que a gente tem é um trabalho muito interessante, que a gente vê repercutido nos nossos números. Né? Quando a gente tem uma cidade que tem um quantitativo de quase 500 mulheres com medida protetiva, essas mulheres estão procurando os serviços, essas mulheres não estão morrendo. Então, é importante que se diga isso. Essa mulher está denunciando, a sociedade começa a entender que não é problema daquele casal desestruturado e que aquilo é errado. Então, é um avanço. A gente tem avançado e graças a essas discussões, como foi a da Conferência de Política Pública para a Mulher. Tem uma coisa bastante engraçada que vocês trabalham, porque é muito comum se dizer, entre marido e mulher, ninguém mete a colher. E você agora vai lá dizer, olha, entre um homem e uma mulher, a gente mete a colher. Como é isso? Mete a colher, porque meter essa colher pode significar salvar
essa mulher. A gente vive num país que todos os dias mata 13 mulheres. É uma morte a cada 1h30. É perigoso ser mulher no Brasil. O risco para a mulher, hoje em dia, veja só, 85% de todos os casos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa, é onde ela é morta. Então, a gente precisa rever isso, né? Porque é perigo ser mulher, então vamos trabalhar para que esse respeito seja construído a partir de dentro de casa. Muito bem. E mulher, não só mulher, homens também, crianças, sexo masculino, elas são vítimas de abuso. Como identificar o abuso? Mas eu vou ali prestigiar os nossos patrocinadores e eu volto já já para o nosso quarto e último bloco. E eu sei que você está gostando demais, eu sei que você quer muito mais. Então, por isso, não saia daí que eu já volto. Olá, usuário da São Cristóvão. Você sabia que pode colaborar com nossa mobilidade e ainda economizar dinheiro? É isso aí! Adquirindo o cartão Meu Passe Legal da São Cristóvão, você economiza 10 centavos em cada passagem. Só é necessário apresentar o seu RG, fazer uma recarga inicial e o primeiro cartão é gratuito. Cartão Meu Passe Legal é da Coletivo São Cristóvão. Segurança e bem-estar onde quer que vá. Agora, na frota da Coletivo São Cristóvão, está circulando a TV Indoor Bus. São mais de 38 mil usuários por dia em toda a frota. Cada ônibus circula na cidade 15 horas por dia. E nesses ônibus, em média, 1.000 usuários verão sua marca. Nossa programação está voltada para notícias locais, festividades, curiosidades e anúncios publicitários. Venha fazer parte desta frota de sucesso. TV Indoor Bus. Sua marca circula e suas vendas disparam. Aprenda inglês com quem é referência no ensino de idiomas. Só no Senac você conta com aulas intensivas de segunda a sexta-feira. Você sai do básico ao avançado em apenas 3 anos e meio. Mas se você está sem tempo, o Senac também tem aulas somente aos sábados ou 3 vezes por semana. E mais, você ainda pode fazer intercâmbio no Canadá. Inscreva-se já! Descubra um mundo novo de oportunidades profissionais com os cursos do Senac. Olá, eu sou Jean André Nogueira, optometrista, profissional responsável por cuidar melhor da sua visão. E a minha dica de saúde visual hoje vai para os professores. Muitas vezes as nossas crianças não conseguem expressar que estão tendo dificuldades de visão na sala de aula. É importante que você fique atento a alguns sinais, como, por exemplo, a criança que aperta muito os olhos para enxergar a tarefa no quadro, a criança que troca letras ao copiar, ou muitas vezes aquela criança que fica esfregando insistentemente os olhos na sala de aula. Fique atento a esses sinais, encontrando-os, encaminhe aos pais para que eles procurem ajuda profissional. Espero ter ajudado e até a próxima! Oi, e nós aqui de volta, já agradecendo o carinho de sua audiência e aos nossos patrocinadores. Muito obrigada por acreditar no nosso trabalho. E a gente continua aqui conversando com as doutoras Valquíria Alves e a Priscila, mais conhecida por Pri, aqui que ela é pequenininha, bonitinha, né? A nossa Pri. E a gente fala sobre os dados alarmantes que vamos dividir com você. Valquíria, por favor, vamos falar desses dados.
São números altos, mas que nos deixam, de certa forma, contentes, porque a gente percebe que não são casos novos de violência. As mulheres é que estão denunciando. A sociedade começa a desnaturalizar, a entender que isso não é normal. Então, para você ter uma ideia desse crescimento, a gente vem tendo uma média de crescimento anual entre 45% e 60%, anualmente, no número de denúncias. E aí, para você ter uma ideia, durante todo o ano de 2018, nós tivemos aqui na Secretaria 1.753 atendimentos. Esse ano, até 30 de outubro, nós já tivemos 2.133 atendimentos. Não é? E nós temos também o perfil dessa mulher que traz essa denúncia. Ela leva, em média, de 5 a 10 anos para trazer a primeira denúncia. Né? Valquíria, como é que essa mulher chega até a secretaria? Veja, ela só chega aqui, primeiro, quando ela está muito assustada, quando ela realmente começa a temer pela vida dela ou pela vida dos filhos. Ela chega aqui muito fragilizada. Ela chega sozinha ou acompanhada pelos filhos. Não é porque essa mulher já há muito tempo ela já não trabalha, ela não estuda, ela já não tem amigos, ela já não frequenta a casa da família, ela está isolada. Ela só vem realmente quando ela está com muito medo. Quando a gente escuta essa mulher, a gente começa a traçar caminhos possíveis para sair da situação de violência. E aí é que entra o papel da rede. A gente articular a delegacia, Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Civil, Polícia Militar, tudo para proteger essa mulher, porque a gente sabe que não é fácil trazer a denúncia, temer retaliações, que elas temem muito, embora a gente saiba que, quando a mulher denuncia, quando há um corte nisso, a gente sabe que, mesmo que ela volte para esse homem, a violência ou cessa, ou ela diminui, pelo menos, a violência física cessa. Mas o medo maior é que fazer algo piore, embora os números digam que quando ela faz alguma coisa, essa violência tende a diminuir, porque esse homem entende que tem um corte, que tem uma proteção para essa mulher. É importante a gente dizer isso. Mas ela chega com medo, sozinha, e precisando de todo o amparo da rede. Então, a gente aciona muito a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, tudo para dar um mínimo de esteio a essa mulher, para que ela possa voltar a acreditar que pode sair daquele ciclo de violência e que aquilo não é normal, porque ela defende muito, é porque ele bebeu, é porque ele estava estressado, é porque eu respondi, eu fiz algo. Há sempre essa culpabilização que ela tem consigo mesma e que a sociedade também aponta. Quem é vítima de violência sabe. Ela, muitas vezes, chega em algum lugar para denunciar. O que foi que a senhora fez? Não é? É como se ela tivesse provocado. E ela escuta muito. Olha o que você me fez fazer. Você me tirou do sério. Você me desafiou. É como se ela fosse responsável. Assim como nos casos de estupro, que a gente responsabiliza a mulher, responsabiliza a roupa, a hora, o local, mas não responsabiliza o autor. Então, quando a gente diz que é cultural e que é estrutural e que a gente precisa rever, é que a gente começa a entender que essa dinâmica é muito maior e que todos nós, de alguma forma, participamos disso. Muito bem. É assim, a gente para e pensa, meu Deus, eu estou em 2019 e estou sentada discutindo questões. E também tem um momento de reunir muitas mulheres com muitos pensamentos diferentes, que é a conferência. A Conferência da Mulher, que foi um grande sucesso aqui em Garanhuns, fantástico. Qual foi o saldo? Vamos falar um pouco, né? Priscila, que foi uma das mentoras, mediadoras, coordenadora, né? Também. Como foi? Foi sua primeira participação em conferência, né, Priscila? Foi minha primeira experiência, né? Cheguei aqui para tratarmos de uma pauta sobre auxílio às mulheres na questão da Comissão da Mulher Advogada, que tinha um trabalho com a secretaria e essas mulheres. E aí, Valquíria estava montando um grupo com mulheres bastante eclético e interessante. Nós tínhamos Cida, representante dos quilombolas, nós tínhamos Helena, nós tínhamos Selma, nós tínhamos Valdéria, nós tínhamos gigantes. E aí eu disse, e agora? Mas aí, tudo que eu faço na minha vida, eu tomei uma filosofia. Onde eu posso somar, eu me caibo. Então, se eu chego aqui, eu posso fazer alguma coisa para ajudar nessa luta contra a violência de gênero, nessa luta contra a desigualdade, para levar uma palavra de apoio, para levar uma palavra de reforço, a gente vai. E foi mais ou menos assim que aconteceu.
ficamos, auxiliamos. Eu acho que foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica, que se repetiu em outros municípios. Não é? Valquíria acompanhou algumas conferências em Caruaru e algumas conferências até em municípios menores. E aí, como você pode ver que um exemplo, que quando você agrega, as coisas fluem e as experiências contam. E aí, Valquíria montou um grupo, ela pensou, isso não pode ficar só assim, e aí nos convidou também a participar de um grupo de estudos e debates e ações para levar esse saldo positivo e transformar isso de alguma forma que não ficasse parada aquelas ações e propostas. E foi assim que eu me envolvi nisso tudo. Valquíria vem da primeira conferência após a criação da secretaria, né? Nós estamos na 4ª, mas a 2ª após a criação da Secretaria da Mulher de Garanhuns. E nós tivemos um saldo muito positivo entre as duas conferências. Isso. Né? Foi uma experiência exitosa. A que se deve esse êxito? Veja só, primeiro, ao grupo de mulheres atuantes que tem aqui, né? A gente teve a conferência de 2015, que foi a primeira depois da criação da secretaria. Mas já tinham acontecido 2 outras conferências organizadas por movimentos de mulheres, né, que você fazia parte, já cobrando a implementação de política pública voltada para a mulher. Né? É bom que se diga que a criação da Delegacia da Mulher aqui no município foi fruto dessa luta, desses movimentos de mulheres. Então, as mulheres aqui no município, elas estão minimamente organizadas e começando a perceber que essa mudança que a gente quer, essa transformação, vai vir desse movimento, da nossa organização. E aí, tanto é que, na primeira conferência oficial realizada pela Secretaria da Mulher, todas as propostas, quase todas, eu creio que 85% foram alcançadas, não é? A partir dessa luta. Então, é importante, porque nada nos é dado de graça, não. Quando a gente conquista política pública para a mulher, foi a partir dessas lutas, como todos os nossos direitos. A gente conseguiu a partir dessas lutas. Nessa 2ª conferência, foi muito boa, nós tivemos quase 300 mulheres, 270 mulheres, discutindo política pública, fazendo propostas para o município, para o Estado, para a nacional, cobrando garantia de direitos, porque é importante que se diga, não é favor, é garantia de direito, não é? É buscar respeito, buscar equidade, buscar igualdade de oportunidades, buscar lei que garanta esses direitos. Eu gostaria de saber de você, Valquíria, se o que nós temos é o que nós queremos, mas não responde agora, não, que a gente vai a um rápido intervalo comercial e eu sei que você está amando, né? Então, fica aí que a gente volta já já. Olá, usuário da São Cristóvão. Você sabia que pode colaborar com nossa mobilidade e ainda economizar dinheiro? É isso aí! Adquirindo o cartão Meu Passe Legal da São Cristóvão, você economiza 10 centavos em cada passagem. Só é necessário apresentar o seu RG, fazer uma recarga inicial e o primeiro cartão é gratuito. Cartão Meu Passe Legal é da Coletivo São Cristóvão. Segurança e bem-estar onde quer que vá. Agora, na frota da Coletivo São Cristóvão, está circulando a TV Indoor Bus. São mais de 38 mil usuários por dia em toda a frota. Cada ônibus circula na cidade 15 horas por dia. E nesses ônibus, em média, 1.000 usuários verão sua marca. Nossa programação está voltada para notícias locais, festividades, curiosidades e anúncios publicitários. Venha fazer parte desta frota de sucesso. TV Indoor Bus. Sua marca circula e suas vendas disparam. Aprenda inglês com quem é referência no ensino de idiomas. Só no Senac você conta com aulas intensivas de segunda a sexta-feira. Você sai do básico ao avançado em apenas 3 anos e meio. Mas se você está sem tempo, o Senac também tem aulas somente aos sábados ou 3 vezes por semana. E mais, você ainda pode fazer intercâmbio no Canadá. Inscreva-se já! Descubra um mundo novo de oportunidades profissionais com os cursos do Senac.
Quem escolhe refrigerante Jatobá leva dedicação, leva zelo, leva sabor, leva alegria, leva tradição. Refrigerante Jatobá, da terra da gente. Oi, e olha, nós aqui de volta e já rapidinho, que eu sei que você está aí louco para saber esse desfecho, né? Então, o abuso, como identificar e quais são os números do abuso aqui na nossa sociedade? Olha, veja só, quando você tem uma criança, um adolescente que é vítima de abuso, o comportamento dela muda. Ou ela fica mais depressiva, ela fica agressiva, ela muda a atitude na escola, ela muda a atitude com os colegas. Então, ela apresenta mudanças no comportamento que a gente precisa observar. O interessante da gente ver com relação ao abuso, que é uma coisa muito triste, que tem gente que não gosta de ouvir, é que ele acontece dentro de casa. O agressor é alguém muito próximo. É o pai, é o avô, é o tio, é o padrasto, é o irmão, é aquele padrinho. É uma pessoa muito próxima que exerce um poder, que tem a confiança daquela criança e que, muitas vezes, ela não reconhece o abuso. Ela vê que aquilo é constrangedor, ela tem medo, ela é ameaçada, mas, em muitos casos, ela não reconhece o abuso. A nossa região aqui reflete muito a média nacional. A gente tem, por ano, no Brasil, por exemplo, 527 mil casos de estupro, tentativa de estupro. Não é? 50% desses casos a vítima tem de 0 a 5 anos. E essa violência aconteceu dentro de casa. Aqui em nossa região não é diferente. O ano passado nós tivemos, dos 66 casos de abuso sexual que a gente teve, 80% foram com crianças e adolescentes. E dentro de casa. Então, é importante a gente refletir sobre isso, a gente conhecer, a gente denunciar. Por quê? Porque, em geral, essa criança ela é desacreditada. Ela está imaginando. Não, ela brigou com o pai, com o avô, com o irmão e está inventando. Ela ocupa esse lugar do descrédito. E o que é muito mais adoecedor do que a própria violência. E quando é padrasto, então é porque é ciúme da mãe, não é verdade? Uma coisa importante, quando se fala de violência contra a mulher, a gente faz assim, a gente pensa que o maior número foi o padrasto. Desses casos de violência que eu falei contra criança e adolescente dentro de casa, 12% é o padrasto. E 12% é o pai biológico. Então, veja, a gente tem 24%. E o restante foram homens de casa. Eu falo do padrasto porque, em alguma medida, a gente quer responsabilizar aquela mulher porque ela arranjou alguém. Arranjou um namorado. Né? E olha, não mas também traz veja, outro homem foi pra dentro 12%. E os outros 88%? Quem foi? Exato. Homens de casa. A gente precisa refletir para desconstruir alguma coisa. Então, denuncie, avise o conselho, avise a secretaria, a coordenadoria da mulher do seu município, porque é importante. A gente não pode viver num país onde, por dia, acontecem 135 casos de estupro. É perigoso ser mulher no Brasil. Como eu disse, 85% dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa. E é um homem da vida dessa mulher. Quando a gente fala de violência sexual, não se está segura com 5 anos, nem com 85. Ela é violentada e é alguém de dentro de casa. Então, a gente precisa ver que a gente tem um papel na desconstrução disso, porque se a gente não denuncia, se a gente responsabiliza a vítima, se a gente coloca a culpa no horário, na roupa, a gente está dizendo que aquele autor não teve culpa. E aí a gente tem que pensar, a culpa é do short, e no caso das crianças, 89% dos casos é da fralda. A gente precisa refletir sobre isso. Tema polêmico, violência contra a mulher. E você? Você já sofreu violência? Você tem violência dentro de casa? Você é capaz de identificar a violência em sua comunidade? A gente vai voltar em um outro momento, porque essa discussão é muito maior e requer sua responsabilidade. E eu quero muito agradecer a você, doutora Valquíria, secretária da Mulher de Garanhuns, doutora Priscila, nossa menininha da OAB, coisa mais linda, que a gente quer um bem tremendo. Ela é a caçulinha do grupo, né? E gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, já
não atendendo o meu convite, mas é o chamado mesmo, a intimação, que a gente precisa ter um momento, mais momentos sobre esse tema. Eu queria deixar aqui como mensagem que você que não sabe se o que sofreu foi violência ou alguém na sua família, nos procure para conversar, para ter uma orientação. Nós funcionamos de 8 até às 18 horas, como eu disse. Nós temos ambiente aqui para acolher, se você vier com seus filhos, tem a brinquedoteca, nós temos atendimento psicológico, jurídico, social. Né? A gente fica aqui na Avenida Simoa Gomes, quase em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, se você é vítima, denuncie, porque quando a gente diz, não, mas é quando ele bebe, é quando ele se estressa, aquele momento de briga pode ser o último. Né? Essa mulher pode ser vítima de um feminicídio. E você que ouviu, não denunciou, não meteu a colher, e, de repente, vê o carro do IML chegando na sua porta, era preferível que você tivesse acionado a polícia tivesse salvo aquela mulher, ainda que ela não representasse contra aquele homem. Porque a gente diz assim, eu não vou chamar não, porque ela vai negar, mas não compete a nós determinar o que ela vai fazer, mas o nosso papel, enquanto cidadã, de salvar aquela vida e de não julgar as razões que prendem aquela mulher naquela situação de violência, o medo, as ameaças, a vergonha, a dependência financeira, o emocional, toda essa cultura. Nos compete salvar a vida e meter a colher. Isso é muito importante. Nós temos um papel. Doutora Priscila. Tem mais o que para eu falar, né? Depois dessa fala brilhante. Eu só gostaria de ressaltar o papel da empatia, como é interessante e importante a gente se ver no outro, não julgar. Então, se de repente eu estou numa situação confortável na minha casa e a minha vizinha está sofrendo uma violência, é necessário ter empatia, é necessário denunciar, sim. Isso acontece com as mulheres pequenas e as grandes e as idosas. Não é? Se em caso de mulher, entre marido e mulher se mete a colher, imagina quando é uma menina, imagina quando é uma criança, imagina quando é um idoso. Então, quanto mais vulnerável, mais necessário se olhar com empatia, com carinho e respeito. E aí você dá a mão no momento que precisa, orientando, seja a procurar um órgão público, seja com uma palavra, enfim, não julgando essa pessoa, porque se você já está fragilizado e chega uma pessoa em situação confortável para julgar, não está agregando em nada. E nosso papel realmente é de agregar, de ajudar para que as coisas mudem efetivamente. Muito bem, então prepare sua colher, prepare o seu faqueiro inteiro e fique conosco, porque Paopombo Web TV levando conhecimento até você.